Olá, irmãos, irmãs, boa noite a todos. É com alegria renovada em nossos corações e mentes que aqui estamos para termos, mais uma noite de estudos, de renovação da fé, da esperança, do amor e da verdadeira caridade em nossos seres. É um grande, assim, intento, o do Deus nosso Pai ao nos criarmos, ao criar, a nos criarmos com sua imagem e semelhança, ao nos permitir, com a liberdade de ação, livre-arbítrio que temos, que sejamos co-criadores, co-criadores deste momento, e de todos os momentos que aqui já estivemos em nosso planeta, que no dia de hoje, ainda necessita tanto dos nossos bons fluidos, das nossas colaborações, dos nossos pensamentos e sentimentos voltados para o bem. E com essa intenção, com a permissão da espiritualidade amiga, que rege a nossa casa, o nosso amado Centelha de Jesus, a quem, trazemos assim a todos, a quem agradecemos, muito pela permissão de estarmos, convivendo, laborando, aprendendo mais. Trazemos um abraço a todos que fazem essa casa com a irmã tão linda, tão querida, que é o Joana d'Arc. Como estamos gratos, e honrados de aqui estarmos. E com essa certeza, de que irmanados estamos, e que vamos, nos próximos minutos, conversarmos fraternalmente, sobre os preceitos da nossa amada doutrina, sobre os preceitos do nosso Mestre Jesus e sobre as experiências, poucas ainda, mas já bastante claras, que estamos a vivenciar, é que vamos dar por início, a apresentação do nosso trabalho, cujo tema, foi solicitado pela nossa querida irmã Sônia, a quem muito agradecemos, a oportunidade também, assim como todos, nessa casa, no Joana d'Arc, as oportunidades, que tivemos, de presencialmente estarmos, sempre foram maravilhosas. Guardamos, assim, lembranças, muito carinhosas, da forma como fomos recebidos, da forma como o acolhimento, sempre se deu a partir de todos, Todos os trabalhadores da casa, eles realmente demonstram, o quão são felizes, por conviverem nela e o quão são realmente voltados a se melhorarem, a se congraçarem, diante da oportunidade que estamos recebendo, que é maravilhosa. Então, queridos irmãos, nós gostaríamos de conversar um pouco, sobre um tema vastíssimo, tempo de renovação. Olha, tão apropriado, para os nossos atuais momentos, Esse tempo aí onde repentinamente recebemos, a notícia de que teríamos que ter aí uma quantidade de cuidados a mais no nosso dia a dia, teríamos que ter um distanciamento social, um convívio, bem mais cauteloso, com todas as pessoas, em todas as situações. Então, tempos esses em que outrora já houveram semelhantes, quiçá nós, alguns de nós poderíamos até ter, tido encarnações, nas fases onde outras pandemias se deram, mas se aqui estamos, tanto nós encarnados como os que desencarnados estão, mas que continuam, próximos e que estão participando do nosso estudo, é porque realmente temos algo muito claro, a aprendermos e temos, que nos esforçarmos de fato, para conseguirmos vencer, essa fase, tendo como o aprendizado maior, que o planeta, em que nos encontramos e o universo, ele está pedindo, solicitando, que cooperemos mais uns com os outros, que é a fase que nós habituamos, a conviver de maneira
muito competitiva, né? O mundo material ele traz, né? Ele solicita muito de todos, né? Que essa questão do ser melhor, né? De estar melhor, de ter mais, né? O convívio com o ter, né? Às vezes se destacando, né? Sendo prioritário, né? Na busca, ao invés de ser, né? Do ser, né? Dos verdadeiros, né? Sentimentos. Então, que a gente consiga, de fato, né, superar essa etapa, trazendo dentro de nós, né, cada vez mais a certeza, né, de que somos um, de que todos os nossos sentimentos, as nossas atitudes, elas refletem no outro, né, e que a gente precisa se responsabilizar cada vez mais, né, mas aí a gente precisa se melhorar. E a renovação, através de vários livros, né, nós temos aí, assim, uma vasta quantidade, né, de obras que nos foram ofertadas e que trazem a temática, né, que nós podemos aprofundar mais. Nós buscamos através de dois deles, né, um que o nosso Emmanuel, né, através da psicografia do Chico, trouxe para a gente já há muitos anos, é um dos livros assim, né, dos primeiros, né, que foi o Roteiro. Tem um capítulo aqui, né, o 30, intitulado Renovação. Né? Esse livro é muito interessante, vale a pena, né, quem ainda não teve a oportunidade de ler, quem já teve, inclusive, reler, de vez em quando está consultando. Ele traz capítulos assim, com análises assim, muito precisas e muito profundas, né? Como é característico do nosso irmão Emmanuel. Né? Mas, enfim, nesse tema, renovação, ele aborda assim, né, de maneira bem objetiva, que sempre nós estivemos, né, desde o nascimento, né, até a desencarnação, passando por constantes renovações. A mudança é algo que muitos, né, irmãos nossos não aceitam bem, né, às vezes relutam, não querem, né, em vários aspectos, pessoais, profissionais, enfim. Mas é algo que é assim extremamente constante, porque diariamente estamos nos renovando, não é verdade? Diariamente, né, ao dormirmos, ao acordarmos, nossos organismos já estão diferentes, né? A gente está sempre progredindo. Estamos sob a regência das leis morais, as leis divinas, né? Dentre as quais, né, as leis de conservação, de destruição e de progresso. Citamos essas porque, né, diante da nossa conversa, a gente vai conseguir elucidar, né, melhor, buscando nas perguntas do Livro dos Espíritos, né, que é sempre também o nosso guia, o nosso norte, no nosso amado Evangelho, aqui no livro Roteiro, e também tem um outro, né, que é uma coletânea de diversos espíritos, né, que o Chico, né, também psicografou, e que aqui logo no início, né, o Emmanuel, né, novamente, traz uma apresentação, né, sobre esse livro, Tempo de Luz, e ele traz assim um parágrafo aqui, uma parte pequena, mas que traz um resumo amplo do que a gente está conversando. Ele diz assim: geralmente todos temos na Terra ou no mais além, né, que a vida segue, né, continua sempre, certas cotas de tempo específico. Tempos de lições, tempos de mais atividade, tempo de repouso, tempo de meditação, tempo de provas. E aqui estamos nós, né? Em um novo tempo, né? Que é um tempo assim, desse, né, reclusão, né, de um assim, equilíbrio maior entre o conviver, né, e o assim, se precaver, se preservar, né, e um tempo de uma prova realmente, né, muito forte para muitos de nós. Afinal, estamos ainda, né, nessa fase, né, de provas e expiações. E como sabemos, através das leis morais, a gente consegue elucidar assim de uma maneira muito clara, né, o porquê de determinados acontecimentos. No capítulo 4, né, da parte terceira do Livro dos Espíritos, na parte né, no item 1, destruição necessária e destruição abusiva, nós encontramos aqui várias respostas, né, que os espíritos trouxeram para o nosso irmão, né, o senhor Allan Kardec, e uma delas é assim muito clara: a destruição, a pergunta 728, é uma lei da natureza? E aí os espíritos respondem: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por isso,
A que chamais destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos, né? Então, a gente já entende claramente, né, que tudo vem para o bem, que tudo vem para um aprendizado, para um crescimento, para uma renovação, né? Nós precisamos. E que muitas das vezes nós que ainda, né, imperfeitos como somos, né, falíveis, frágeis, né, principalmente porque estamos nessa vestimenta carnal, né, porque assim, Jesus já comentou em vários momentos, né, o quão nós somos capazes e fortes, mas também, né, nós sabemos, inclusive eu lembrei daquela parte do livro Renúncia, aonde Alcione, né, ela pediu, né, ao mentor para reencarnar. E ela estava num mundo assim, né, num planeta, num sistema, né, acima do nosso, né, que é o sistema solar, é o Sirius, né? E lá, como um espírito mais elevado, ela se compadecia, né, das pessoas que eram ligadas a ela e queria ajudá-los, né, a resgatar. E ela pediu para reencarnar. E na ocasião, o mentor foi muito claro, né, a orientar que achava assim muito arriscado, porque mesmo um espírito de uma elevação assim como ela, né, assim como vários outros, né, ao estarem na vestimenta, né, assim carnal, se deparam assim com situações onde alguns falham nos seus propósitos e voltam mais endividados, porque assim ao reencarnar são várias as necessidades materiais, né, que às vezes se sobrepõem, né, e apesar né, das recomendações, né, ela ainda recebeu também a orientação de que ela poderia se ligar a espíritos, né, esses que ela amava, tudo, que estavam numa condição muito inferior e que isso também traria dificuldades. Então, seria uma empreitada, né, vamos dizer assim, bastante arriscada, mas mesmo dessa, né, forma, com todas essas recomendações, ela veio, ela quis, e ela, assim, teve, assim, apesar de todas as dificuldades, uma encarnação bem-sucedida, mas não conseguiu todos os intentos, assim, ela não conseguiu todos os objetivos, né? Porque, como o orientador comentava a ela, que assim as pessoas quando estão na carne se envolvem, né, com as carências, né, até após o nascimento, né, a gente já imagina, né, o bebê tá lá, né, com a temperaturazinha lá, né, no ventre, né, materno, e assim o alimento a toda hora, né, tudo muito tranquilo, de repente corta um cordão umbilical, né, ele já passa a ter que se alimentar e aí descobre, né, que tem que realmente lutar para isso, né, muitas das vezes chorando, solicitando, enfim, é todo assim um contexto, né, que envolve, né, a humanidade e que a gente precisa realmente também ater-se, né, para que a gente entenda que às vezes assim o tempo das pessoas, né, que a gente gostaria que fosse assim um pouco mais ágil, né, em relação ao entendimento, né, da necessidade do bem, né, dessas renovações morais, ele às vezes é muito assim digamos assim, retardado também por conta dessa junção, né, do espírito e da matéria. Mas, enfim, estamos progredindo sim, a lei do progresso rege-nos e a gente precisa cada vez mais assim observar o quanto a gente está realmente avançando, né? Mazelas assim que aconteciam, né, anos atrás, vamos colocar em relação à humanidade, um exemplo assim muito claro, onde irmãos nossos eram escravizados, né, onde irmãos eram jogados nas arenas, né, era assim um espetáculo para todos, né, existia assim hora marcada para o show, né, de pessoas sendo devoradas e tal, graças a Deus assim, e todos os avanços, né, e todos os esforços, né, que as equipes espirituais que assistem, né, a humanidade já fizeram, já realizaram e continuam fazendo aí incessantemente, né? A gente já, né, progrediu nesse aspecto, né? É claro que alguns de nós podem pensar, não, mas ainda acontecem coisas difíceis, né? Esses assassinatos, a guerra e tal, mas a gente está lutando. Existem muitos seres, né, que lutam incessantemente para que as leis sejam mais rígidas e sejam aplicadas, tanto as leis dos homens quanto as leis de Deus, né, as leis morais. E aí a gente pergunta, né, na reflexão que a gente pensou aqui, pode o espírito se renovar se algo não o impelir? Pode o ser humano querer crescer se não houver um objetivo maior, uma razão clara, uma obrigação moral, uma dificuldade a ser superada?
Consegue o homem agir em conformidade com as leis divinas, se não as temesse? O progresso, né, a lei do progresso que nos rege, somente é aplicada quando os homens são esclarecidos da sua existência e das consequências da sua indiferença ou da sua indolência em praticá-la. Os homens, em sua grande maioria, não se esforçam naturalmente. Sempre necessitam de um chamado, de um motivo, né, de um desafio a superar. Então, as dificuldades costumam ser molas propulsoras. São elas que nos ensinam, né, que ensinam as pessoas a agirem melhor, a se superarem. Aí vem os exemplos, né? A fome, a peste, as destruições, a lei de destruição, né? Sempre foram antecessoras às grandes renovações, né? Em todos os tempos, em todas as épocas, as guerras, as grandes catástrofes favoreceram, por um dos lados, aos seus participantes usarem de estratégias para sobreviverem e para se sentirem vitoriosos, né? Assim, os verdadeiros vitoriosos, que são aqueles que superam a si mesmos, né? São os que se esforçam a se tornarem pessoas melhores. Quantos de nós, sem as reais condições em que se encontram, aí assim a gente explica, limitados sob o véu das limitações impostas a si mesmos, iriam caminhar a passos firmes por outros caminhos, se não soubessem que o antigo caminho já não é possível? Que as situações se modificaram e que as pessoas, assim, aí vem uma parte que eu gostaria de explicar, né? Diz assim, e que as pessoas não continuam à disposição. Sim, porque à medida que um semelhante evolui, os demais que não o fizeram não o acompanham, não conseguem seguir ou serem seguidos, porque aí acontecem os distanciamentos de ideais, né, que são inerentes e naturais. Portanto, para que ultrapassemos esses tempos de renovações de maneira proba, né, que é íntegra, né, produtiva e consciente, haveremos de buscar o entendimento mais profundo das suas causas, das suas razões, dos seus objetivos, né? E aí a gente que sabe, né, da lei de justiça, da caridade, né, e do amor divino, né, que é para todos nós, né, é que devemos confiar, né, nas suas providências, né? Cabe-nos, pois, acatarmos os desígnios e nos colocarmos como merecedores dos melhores. Aí onde está? Quando a gente falou nessa questão assim do distanciamento entre algumas pessoas, assim, assim a questão do nivelamento, né? Sempre que a gente busca nosso melhoramento, e aí a gente assim pode conversar horas sobre, né? Porque são muitos os exemplos. Por exemplo, a pessoa costumava assim ter um determinado vício, né? Assim de beber, por exemplo, e convivia num círculo social onde todos também sempre se reuniam para esse fim, né? As noitadas, né? E ficavam e tal. Aí de repente uma das pessoas assim percebe, né? Que não está assim sendo construtivo, né? Esse hábito, né? Que precisa realmente fazer um esforço e consegue, né? Assim mudar, né? Assim de direção, ao invés de ir, né? Para esses bares, assim para as festas, né? Regadas aí a muitos assim entorpecentes, né? Entre outros, né? Os alcoólicos. Ele, enfim, vai assistir a um evento, um show, uma música, né, assim, edificante, né, vai, assim, para uma reunião familiar, ele começa a mudar os hábitos e, obviamente, há esse distanciamento, né, as pessoas, inclusive, estranham, reclamam, aqueles que não conseguem, né, sair dos antigos hábitos, se renovarem, eles, né, questionam, reclamam, mas assim, fulano, né, por que não ficou mais com a gente, porque, né, você ainda não, assim, você está se sentindo superior, né, você, enfim, as pessoas que não conseguem, às vezes, agir, né, em conformidade, né, com essa busca incessante, né, pelo aprimoramento moral, elas realmente, às vezes, desafiam, né, às vezes no próprio seio familiar, na verdade, às vezes pessoas, assim, no ambiente profissional também, né, acontecem muitas exclusões ainda nos tempos de hoje, né? Às vezes até pelas próprias questões religiosas, enfim. O que a gente precisa realmente é entender, né?
quando nós nos reconhecemos como pessoas necessitadas que somos, identificamos em nós, né, aquele ponto que precisa ser trabalhado para se melhorar, a gente vai ter, sim, né, os desafios a superar, né? A gente vai precisar se determinar de maneira, né, que aconteça o que acontecer, o que quer que venha, né, que a gente não saia, né, do caminho que a gente, assim, decidiu trilhar, né? É preciso realmente, assim, a capacidade, né, a força de superação sempre. E aí, aqui no livro, né, roteiro, nesse trecho, né, nesse capítulo Renovação, a gente tem aqui, assim, várias citações do Emmanuel, mas eu escolhi essa que eu acho que, assim, resume de forma muito clara. Com a demonstração da sobrevivência da alma, porém, a consciência humana adquire domínio sobre as trevas do instinto, controlando a corrente dos desejos e dos impulsos, só erguendo as aspirações da criatura para níveis mais altos, né? Como esse exemplo, né, por exemplo, da bebida, mas tem vários outros, né? Da maledicência, né? Enfim, são várias, assim, ainda, digamos assim, reflexos nossos, né? Assim, dos nossos primitivismos, né? Que a gente está, assim, trabalhando realmente para se distanciar, né? Mas, assim, o egoísmo ainda, né? Como o orgulho, né, ele prepondera ainda. Então, nesse mundo de provas e expiações, a gente precisa realmente, assim, se esforçar cada vez mais, assim, para conseguir, né, ter essa renovação. E aí ele fala: os corações despertados para a verdade começam a entender as linhas eternas da justiça e do bem. Aí essa parte, assim, me emociona muito quando ele fala: a voz do Cristo é ouvida sob nova expressão na mais profunda acústica da alma. Gente, como nos toca, né? Profundamente, quando a gente, assim, reconhece, né, o quanto Jesus veio, assim, a trazer para todos nós as suas verdades e colaborar de fato na construção, né, desse mundo melhor. E que até hoje, assim, é tão claro, é tão atual, né, os seus ensinos, né? A gente precisa tanto, assim, sempre recorrer, assim, em todas as circunstâncias. Se, assim, Jesus aqui estivesse, como ele agiria? Como, assim, ele gostaria de nos ver agir, né? Tanto para isso temos nossos mentores, né? Assim, falanges de espíritos do bem, sempre dispostos, né? A nos, assim, complementar, né? A nos fortalecer. A gente a todo instante, né? Assim, em cada situação em que nos encontramos, sempre, assim, temos muitos exemplos muito claros, né? Recentemente até eu assisti um vídeo, um exemplo que eu, assim, me emociono muito. Ele é um exemplo, assim, que Rossando Klinger deu há alguns anos atrás, né, de um irmão aqui do Recife que tinha adoecido. Eu acredito que alguns de vocês vão lembrar, né, dessa história, mas se não, lá no YouTube tem. Ele falando que esse irmão estava, assim, muito desanimado, que adoeceu, assim, pegou algo que o debilitou bastante. Tipo, ele tinha 1,85 m, né? E, assim, estava, assim, com 30, 40 quilos, assim, estava, né, bastante debilitado. E ele estava achando realmente que ele já ia desencarnar. Mas, né, como tudo na vida, né, vem, né, assim, não por acaso, né, a gente sabe. Então, ele encontrou com uma pessoa que sugeriu, né, já que ele estava, assim, mais lá do que cá, né, se pelo menos ele aproveitasse o restinho, aí os últimos minutinhos, né, os últimos dias de encarnação, para ir visitar o Chico, né. Quem sabe Chico não ajudava ele a fazer, assim, algo, né, não poderia fazer algo por ele e tal. Aí, imagina, gente, encontrar com Chico Xavier, meu Deus. Eu sempre que falo, eu sempre me emociono, tá? Porque, né, um espírito de uma elevação que esteve aqui entre nós é um exemplo muito forte, né, do que é abnegação, né, do que é dedicação ao próximo. E aí, ele, quando esteve com o Chico, né, ele já foi logo, né, e aí, meu filho, o Chico, né, aquela coisa, né, carinhoso, né, gentil, como você está? Ah, Chico, não tá vendo? Olha para mim, tô, né, assim, já nos meus últimos momentinhos, né, tô me despedindo já. Aí, Chico, despedindo? E por que você está se despedindo? Você não gostaria de permanecer? Porque você, olha, a única coisa que eu posso fazer por você é lhe dar um conselho. Por que você não conversa com, né, o seu anjo da guarda, com Deus, né, com o nosso Criador, e pede a Ele mais um tempo, né? Agora, você tem que expressar isso assim com vontade, você tem que querer, né? Aí ele ficou assim, né, tal, refletindo, aí saiu, tal, quando estava saindo, encontrou com um rapaz, e aí, como foi, e tal, o que que Chico falou? Chico, quer que eu, né, assim, fale com Deus, né, que ele seja assim, assim, digamos,
mais claro, né, comigo, o tempo que eu, né, ainda posso ficar mais por aqui e tal e tal. Aí ele falou assim, né, esse rapaz, ó, já começou, né, o círculo assim, o que a gente quer demonstrar, né, como a gente tem pessoas que nos favorecem, né, ao nosso redor, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Aí esse irmão falou, tá, já que você tá dessa forma, né, assim, tão desanimado, tal, desesperançado, por que que você não faz uma cirurgia espiritual? Nossa! Aí quando falou isso, né, ele ficou assim, né, meio, né, titubeou um pouco, mas resolveu seguir o conselho. Aí foi ao Rio de Janeiro na ocasião, né? Aí lá no centro e tal, ele se hospedou, né? Conseguiu auxílio, pessoas ajudaram, né? Com passagem e tal, as despesas. E aí quando ele realmente assim, né? Tinha que chegar cedinho lá no local, né? Tava já assim na portaria do hotel para esperar o táxi para ir embora. Ele teve um mal-estar, né? Um desarranjo, né? Gastrointestinal. E, assim, se sujou todinho, né? A desinteria, assim, foi bem forte. E ele estava com a calça clarinha. Então, imagina. Ele ficou todo constrangido, né? E pensando, tá vendo? Não tem jeito. Já começou, né? Assim como a gente faz, assim, muitas vezes, né? Botando desculpas, né? Se vitimizando. Ah, porque não é para mim, tal, não é o momento e tal, melhor não ir. Aí, nesse momento, ele lembrou do que o Chico falou, né? Aí ele olhou assim para cima, assim, né? Com aquela, né? Assim, maneira, né? De querer falar com Deus. Aí disse, Senhor, se o Senhor realmente quer que eu vá para esse, né, local e realize esse procedimento cirúrgico, né? Essa cirurgia espiritual, eu preciso que o Senhor me dê um sinal. Mas olha, tem que ser claro, tem que ser direto. Porque se for nas entrelinhas, eu não tenho tempo nem vou ter condições de interpretar. Ele foi assim o mais humilde, né, que ele pôde. Olha, gente, eu chego assim, me arrepio nesse momento, porque de imaginar, do nada, assim, que a gente sabe que não é do nada, né, a resposta já começou a chegar, né? Pedi e obtereis, né? Então, parou um carro assim diante dele com uma senhora. Ela pegou uma calça assim, um embrulho, né, com uma calça e disse: "Irmão, olhe, tome para você, fique. Eu acabei de vir da lavanderia, essa calça é do meu esposo e acho que é do seu tamanho, vai servir. Pode ficar, vá." Aí ele nem pensou duas vezes, ele ficou assim meio constrangido e tal, mas pegou. Aí foi lá para dentro, conseguiu, né, passou num local assim, conseguiu uns lencinhos umedecidos, né, fez aquele jeitinho lá. Isso é roçando o Clígia contando, tá, gente? Eu tô recontando uma história, mas que assim, nos toca realmente muito fortemente. Então, ele conseguiu, né, se organizar assim, resolveu seguir caminho, né? Aí chamou lá o táxi e tal, só que aí em Rio de Janeiro, aquele trânsito assim muito forte, parece que estava chovendo também no dia, tinha todos mais uns agentezinhos que poderiam complicar, mas nem por isso ele desistiu. E aí, quando conversou com o motorista lembrou que conhecia um atalho. Olha, pegou justamente o motorista que poderia facilitar a vida, aí já foi-se embora e conseguiu chegar lá. Só que quando ele chegou, já tinha adiantado um pouquinho o horário e todas as fichas já tinham sido distribuídas. Ele ficou meio assim, né, meio cabisbaixo, mas de qualquer forma já estava lá. E aí o que ele fez, né? Ficou assim um pouquinho pensando, né? Quem sabe, né, quando todo mundo foi atendido, alguém consegue me ver aqui, né, conversar um pouco comigo e tal. Aí nisso levanta uma pessoa que já estava lá na ficha, na fila, né, com a ficha na mão, falando ao telefone: "Eita, foi mesmo, aconteceu isso, então eu vou para aí, tá certo." Aí essa pessoa se vira para ele e diz: "Olha, moço, eu não vou mais poder continuar aguardando, não. Tome a minha ficha, eu vou ter que sair para resolver um assunto." Vê, já é um impacto, né? Como a gente já, assim, né, nesse momento entende que realmente nada é por acaso e que nós, quando dissemos eu quero, eu posso, eu consigo, né? Essa vibração, assim, de acreditar e falar com clareza, assim, com Deus: Senhor, me ajude, né? O que é que eu preciso fazer? Me oriente, me diga. Gente, uma pleiade de espíritos benfazejos se colocam assim para realmente nos auxiliar. E aí ele foi atendido, só que aí quando ele entrou, que ele já estava na maca, né, para receber aquela triagem, né, aquela avaliação inicial, aí o irmão que nunca havia visto ele e tal, né, lá com já para atendê-lo, virou-se para ele e disse: "E aí, meu filho, gostou da forma direta, da forma clara como a gente assim o ajudou, como a gente conseguiu fazer assim com que você viesse para cá, trazer você para cá?" Gente, assim, né? Obviamente, né, que até os irmãos disseram, né, que não acreditaram, né, o como ele conseguiu chegar, né, e que se ele ali estava, ele realmente tinha um merecimento, né, e obviamente ele foi bem assistido e ainda prosseguiu, assim, por um bom tempo encarnado, né? Então, histórias como essa, né, assim, nos fazem realmente, assim, nos motivam, né, a entender, né, que se a gente seguir o Evangelho de Jesus, né, e todos os seus direcionamentos, como aqui no capítulo 7º, né,
né? Aliás, no capítulo 9, onde tem bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, né? Ai, as bem-aventuranças, né, gente? Nós temos várias instruções dos espíritos, né? Aqui, acerca da afabilidade, da doçura, da paciência, né? E o item obediência, né, e resignação, que o irmão Lázaro, né, em Paris, em 1863, né, ofereceu-nos, né, deixou para a gente, ele traz assim de uma maneira muito clara: a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ou seja, se a gente buscar nessa vida, pelo menos trabalhar uma dessas virtudes, gente, se a gente conseguir sair daqui um pouco mais resignados, né, assim, lidando com esse momento atual, assim, renovando realmente, assim, a nossa fé, a nossa esperança, né? E, assim, obedecendo com a razão, entendendo que obedecer não é, assim, subserviência à vontade do outro. Obedecer aos ensinamentos crísticos, obedecer às leis divinas, é realmente, assim, entender, assim, que através desse modo de agir, a gente vai estar conseguindo alcançar, assim, de fato, prosseguindo, né, de fato, por caminhos melhores, né? Então, esse é o caminho da renovação que a gente tanto precisa, né, meus irmãos? Esse é o tempo que a gente tem, assim, para renovar, né? E principalmente para celebrar a graça de estarmos convivendo, né, nesse momento. Então, que a gente consiga render graças ao Pai, aceitarmos o que é, o que foi, né? E pensar que, assim, o que foi jamais será novamente, né? Já foi, é passado, né? Lá atrás, as decisões que nós tomávamos eram, assim, com outros, assim, conhecimentos, né? Assim, nós éramos outros seres. Por isso que a gente fala tanto do perdão, né? Assim, o BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Assim, principalmente o auto-perdão, né? A gente precisa se amar, se perdoar, fazendo primeiro para conosco, para depois, né? Conseguirmos, assim, fazer para todos os nossos semelhantes, né? E, assim, entender que o que foi jamais novamente será. Mas o que não foi até poderá ser, dependendo unicamente do que estamos a praticar, a aprender, nessas experiências, né? E as experiências futuras serão unicamente resultantes das nossas escolhas, das nossas ações atuais, né, minha gente? Então, assim, com carinho, assim, com imenso, né, assim, sentimento de gratidão a Deus, de fato, né, por tudo que Ele nos oferece, né, e por essas equipes maravilhosas da nossa irmã Joana Dark, a falange, né, da equipe de Maria, né, que está sempre, né, atenta, né, aí a todos nós, né, com os tarefeiros do bem que nos cercam. Haveremos de conseguir, sim, já estamos conseguindo nos renovar, né? Entender, né, que aquele momento, às vezes, que a gente, né, agia lá atrás, assim, em desconformidade, né, com esses conhecimentos, já foram, que não precisam mais estar dentro de nós, não precisamos carregar essas correntes de culpa, né, de reclamações, de lamúrias, não. A gente pode e deve, sim, a partir de sempre, de já, de agora, para todo para frente, caminhar, assim, com passos mais firmes, sabendo que a indulgência sempre, assim, será ofertada a todos aqueles, né, que com esse sentimento, assim, doce nos seus corações, olhar para todos os seus semelhantes, lembrando, né, que todos estamos no mesmo barco, todos somos, né, capazes de, assim, termos atitudes, assim, renovadoras fantásticas, né? E para fechar, eu deixo aqui uma frase que está no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, é um livro que também nós, assim, consultamos e gostamos muito. Ele diz assim: todo homem pode se desfazer das suas imperfeições por efeito da sua vontade, pode se poupar, né, dos males, né, que são as suas consequências e assegurar a sua felicidade futura. Tal é a lei de justiça divina, a cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra, né? Então, irmãos queridos, muito obrigada pela oportunidade. Assim, o tempo realmente nos pede, né, que demos, assim, uma paradinha, mas que a gente consiga conversar mais um pouco, que, assim, os sentimentos e os pensamentos de vocês, assim, a gente consiga, né, assim, ampliar esse entendimento acerca, né, dessa dádiva que é, assim, concedida por Deus a todos nós, que é a renovação e desse tempo maravilhoso que estamos vivendo. Apesar das dificuldades, apesar das dores, né, de todos os esforços que a gente precisa fazer, mas é o tempo que precisamos de fato e que, com a graça do Senhor, vamos cada vez mais alcançar esses merecimentos mais elevados, né? Que a gente consiga, sim, sermos melhores servos, né, mensageiros de Deus de fato, e onde quer que estejamos, levando sempre a palavra do nosso Mestre Jesus e, acima de tudo, as atitudes, né, desses ceareiros que
somos, acreditando no bem, acreditando no amor, acreditando na verdadeira paz daqueles que seguem o nosso amado, o nosso querido Mestre Jesus e todos os seus colaboradores, né? Que sejamos sempre esses elos nessa corrente do bem e que ela se torne cada vez maior, com a graça do Senhor, hoje e sempre. Obrigada, irmãos. Um abraço fraterno muito forte dessa irmã que está, assim, muito, muito, muito grata pela oportunidade de hoje.